Bom dia, amigos da Estância Boi Leilões, canal Terra Viva, mais uma semana no mesmo ritmo das passadas, né? Bastante pressão no boi gordo e o preço tanto de balcão quanto de mercado futuro fazendo mínima, tá? Então, a mínima do ano, do preço aí do CPE, do preço de bolsa, aconteceu essa semana. Então, a gente viu quedas novamente essa semana ao redor de R$10, tá? Essa pressão está mais intensificada no estado de São Paulo, né? Então, os diferenciais de base, que é a diferença entre São Paulo e os demais estados, se encurtaram, tá? Isso é um sinal que pode começar a melhorar um pouco a demanda para o abate, tá? Então os frigoríficos que estão com abate reduzido, né, de forma geral, né, reduziram aí ao longo de julho, né, e agosto também. Então com a queda de preço pode ser que a gente volte a ter mais demanda para abater gado. Se a gente olhar a exportação segue muito boa, tá? Então a gente segue embarcando no ritmo alto aí, né, embarcando por volta de 8 mil toneladas por dia, é bastante coisa, então a gente deve bater recorde de volume agora em agosto. E o Brasil segue muito competitivo. Se a gente olhar o mercado interno, nós tivemos uma queda essa semana de 50 centavos. Isso é muito natural, porque a gente está bem no meio do mês, tá? E além do mais, a gente tem aumentado um pouco abaixo, que tem disponibilizado um pouco mais de carne para o mercado interno. É ver agora o varejo, o que ele vai repassar de preço dessa baixa, para ver se a gente volta a ativar um pouco de consumo aqui no mercado interno. Olhando nossos mercados concorrentes, a gente vê os Estados Unidos ainda muito firme, tá? E o grande destaque dessa semana foi a Argentina. A Argentina que do início de julho até a semana retrasada tinha subido 20% em dólar, tá? Então a arroba tinha saído lá de $50 para $60. Essa semana, devido ao problema cambial e mais toda a volatilidade política no país, né? Tem bastante insegurança para os pecuaristas saíram da venda e o boi lá subiu mais de 18% em dólar. Então a gente já está falando uma arroba na Argentina por volta de $75, tá? Isso é bastante importante para o Brasil, né? Vale a gente lembrar que a Argentina é um grande exportador e olhando principalmente China, né? A China, o segundo país que ela mais importa carne é a Argentina. Então a gente tem que ficar bastante de olho e ver o que vai trazer de reflexo aqui para a arroba brasileira. Se a gente olhar o câmbio, né? Ele fechou a semana por volta de 5, tá? Isso continua fazendo o Brasil, né, ter uma arroba mais barata do mundo, a gente está girando em por volta de $42, tá? Então, olhando a arroba em dólares, olhando tanto que a gente está competitivo, tudo indica, né, em todas as comparações que a gente faz com o boi, tudo indica que a gente está chegando aí no fundo do poço. Se a gente olhar grãos lá fora, tivemos alta essa semana, tá? Então, o mercado de milho fechando em por volta de 4,80 e soja a 13,5, tá? Então, assim, o mercado ainda com bastante problema lá de Rússia e Ucrânia, então bastante indefinição e também, né, um pouco mais de seca agora para a Argentina. Mas vale lembrar que apesar de todas as turbulências no mundo que a gente tem tido, né, alta de juros e bastante indefinição com relação à economia chinesa, né, por mais que a China esteja dando estímulo, a demanda por grãos americanos parece que tem aumentado, né, e consequentemente a demanda por grãos aqui no Brasil. Vale lembrar que grãos no Brasil não tem caído, né, porque a gente já está muito descontado com relação aos outros exportadores. É isso, uma boa semana a todos, aqui é o Michel Tortelli da Fintech.